pessoal tá meio que perdendo a paciência com excesso de conteúdo escrito por IA. O LinkedIn estreou há poucos dias um botão em que você pode denunciar um post dizendo que aquilo é lixo de IA. O Substack, a plataforma mais importante de newsletters, incorporou um detector de IA nos seus textos, para que os leitores saibam se aquilo ali foi escrito pelo autor ou por algum bot. E, para completar, essa semana a Anthropic, que faz o Claude, anunciou uma espécie de marca d'água para texto escrito pela IA, para ajudar as máquinas a separar o que foi feito por humanos e o que vem do Claudinho e família. Não vai dar mais para você fingir que aquela ideia sensacional foi sua. E aí, como faz? Desiste de usar IA para escrever, algo em que ela pode ser bastante útil? É complicado. Tem pessoas com opiniões bastante distintas e acaloradas nesse debate. Eu, sinceramente, não julgo quem usa IA para escrever, mas eu tenho que admitir que tenho um pouco menos de interesse em ler algo quando eu vejo que foi totalmente escrito pela IA. Então, no episódio de hoje, eu vou falar de como usar a IA para ler. Sim, ler e não para escrever. E como ela pode ser, inclusive, mais útil assim. Bora lá? Acho que enorme parte das pessoas que eu conheço hoje em dia usa a IA como revisora básica. Joga o texto lá no final, pede para fazer correções de gramática, tirar repetições. Isso continua funcionando com um prompt bem básico, sem mistério. Com uma pegadinha, é importante que você delimite o que você quer, senão a IA pode acabar mexendo mais do que você gostaria. Eu sempre peço algo na linha: faça ligeiras edições, mantendo todas as ideias e o estilo originais. Como eu sou jornalista, peço também cheque todas as informações factuais e faça correções ou anote os problemas no final do texto. Ela funciona como uma revisora de dados mesmo, o que eu acho bem importante. Se fosse criar uma regra geral de prompt para usar IA como leitora, seria algo assim: leia o texto em anexo. Considere que ele será lido por público. O objetivo é o que você quer que a pessoa sinta depois que leia. E ele não pode, quais as limitações, tipo o tamanho. Exemplo, você escreveu uma carta para o síndico, um senhor de 70 anos, para instalar um carregador elétrico no prédio, para você carregar o seu carro novo, mas para ele não se preocupar que você vai pagar a instalação e a conta da luz adicional. A mensagem não pode ser muito longa e tem que ter uma linguagem simples, não técnica, para mandar pelo WhatsApp. Joga o que você fez e pede para ele ler. Público, objetivo e limitações, tudo aí. Agora, pode acontecer que você tenha uma mesma mensagem que vai ser lida por vários públicos. Aí pode entrar uma outra camada. Eu peguei essa ideia do livro Com Inteligência, do Ethan Mollick, que eu já compartilhei por aqui. No final de cada capítulo que ele escrevia, ele mandava o texto para a IA ler com prompts distintos. Tipo, lê esse capítulo como se você fosse um professor universitário com bastante experiência nesse campo e anote qualquer imprecisão nos conceitos apresentados. E aí a IA vai ler com um olhar mais crítico sobre essas questões mais técnicas. Depois, ele pegava o mesmo capítulo e pedia para a IA ler com o olhar de uma pessoa não técnica, um cara que nunca tinha ouvido falar sobre aquele assunto, para ver se não tinha jargão demais. E depois pedia para ler com os olhos de uma editora de revista experiente, que poderia notar algum cacuete de texto acadêmico demais. E pode parecer bobagem você falar para a IA usar personas, tipo incorporar esses pontos de vista, mas para esse cenário específico, vale bastante. Já tem pesquisas mostrando, inclusive, que você pode criar painéis, o que os marqueteiros chamam de focus groups, apenas com personas sintéticas, criadas por IA, com bons resultados. É ótimo para vendedores testando diferentes mensagens de venda. Ou seja, essas personas não ajudam a IA a escrever melhor, mas a ler, sim. Você vai pedir um aumento e quer treinar como que pode se desenrolar a conversa? Pode pedir para a IA ler os seus argumentos do ponto de vista do seu chefe. E para a coisa ficar ainda mais interessante, você pode criar um artefato em HTML, se não sabe o que é, vê o nosso último episódio, para pedir para a IA ler o material e mostrar em caixinhas diferentes a opinião de personas diferentes. Tipo, eu quero saber como as pessoas muito técnicas ou muito iniciantes, ou aqueles desenvolvedores mais críticos, ou especialistas em vídeo no YouTube, vão ler esse roteiro aqui. Eu criei um artefato no Claude e simplesmente jogo aqui e ele gera a reação das pessoinhas de mentira, com caricatura e tudo. O prompt para tudo isso eu deixei na descrição do vídeo, vale experimentar. E sim, eu sei, você fã da série deve estar achando esse episódio meio irônico, dado que umas semanas atrás eu dei dicas de como tirar esse cheiro de IA dos textos. Existem algumas técnicas para isso, as dicas ali valem, mas se você lembrar do vídeo, eu falei que a ideia original era sempre super importante. E vai continuar sendo. A matéria-prima precisa ser sua.
Esses dias eu li um artigo do New York Times que o título falava: "Eu imploro para você, não use a IA para escrever". O argumento do autor, o Bret Stephens, era claro. Escrever exercita o cérebro. O esforço pode não ser o jeito mais rápido de colocar uma ideia no papel, mas faz com que a gente não apenas escreva, mas pense melhor. E isso é muito importante manter na era das IAs. Estamos combinados? Continue escrevendo e até a próxima.